Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor João Francisco e a gente vai hoje trabalhar com nossa aula de matemática financeira e nessa parte de matemática financeira a gente vai estar tratando de porcentagem, ok? Vamos nessa então. Nós temos aqui algumas amostras, né? Só para a gente rever essa questão do que é a porcentagem, do que é a representação da porcentagem, ok? Então nós temos aqui esses discos coloridos, né? E vocês aqui vão observar que nós temos uma parte do disco que ela está ficando mais escura do que o restante dele, tá? Essa parte mais escura, ela corresponde à porcentagem do disco que está ficando cada vez mais escuro. Então, na nossa primeira figura, nós temos aqui uma parte mais escura, que equivale a 10% do nosso disco total, ok? Nessa segunda aqui, observe que a parte mais escura, ela aumentou. Então, não é mais 10%, ela vai ter o dobro dessa parte que está mais escura, ou seja, 20%. E assim a gente vai aumentando, 30%, 40%, 50%. Então, observe que 50% equivale a metade da sua figura com essa parte mais escura, não é? Então, 60%, a gente já passou da metade, 70%, 80%, 90% e 100%. O significado aqui é o que? A figura, né, totalmente acesa, né? Ela fez a parte que ficou mais escura corresponde à totalidade da figura, ou seja, 100% da figura. Outra maneira de representar, tá? Aqui agora a gente vai fazendo esse disco aqui em volta, né? Então eu vou cobrir, né? Envolver esse círculo e aqui eu tenho apenas 10%. Né? Aumentei mais um pouquinho, foi para 20, né? Foi para 30, então tipo uma proteção, né, que a gente está colocando. 50% já está metade do nosso círculo protegido, né? 60% um pouco mais, 70, 80, 90, que falta só 10%, né? Só esse pedacinho, tá vendo? Esse pedaço que falta é a mesma coisa que esse aqui, tá? Então colocando 10% aqui, a gente fecha a proteção do nosso círculo, então 100% para ele, ok? Então, dado essa primeira introdução, a gente agora vai falar sobre a matemática financeira em si, ok? Então, nós vamos ter aqui, utilizar o dinheiro de maneira adequada, sabendo gastar mensalmente uma quantia menor do que se ganha. Esse é um desafio, né? Tanta coisa que a gente tem sendo oferecido a cada dia, né? Desde um lanche, né, até algo tecnológico, né? Então é exatamente isso onde está o desafio para todos nós, né? Que a partir do momento que você está utilizando mais do que o valor que você possui, a tendência é o que? Cada vez mais aumentar uma dívida, não é? E poupar alguma parte dessa remuneração são importantes para a vida financeira equilibrada. Então, o que foi que ele disse aqui? Ele disse, ó, gaste menos do que você ganha e, de preferência, o que você não gastou, você pode poupar, né? Colocando, por exemplo, numa caderneta de poupança. Nesse sentido, estudar porcentagem, acréscimo, desconto e juros, que são alguns elementos que compõem a chamada matemática financeira, é fundamental. Observe algumas situações envolvendo matemática financeira. Primeira situação. Quando tomamos o empréstimo, temos de pagar juro e outras despesas. Ou seja, quando você contrai um empréstimo, alguém recebe um empréstimo, pega o empréstimo, você não vai pagar aquele mesmo valor que você recebeu. Você vai devolver o que recebeu e mais o juro, que é exatamente aquilo que a empresa que te emprestou, o banco que te emprestou, ele vai querer a mais pelo
tempo que você ficou com dinheiro que não era seu, era do banco, né? Então, número 2. Quando compramos um produto, podemos obter descontos pagando à vista ou acréscimos pagando a prazo. Então, boa parte dos produtos, se vocês observarem, sempre tem o valor de à vista e o valor a prazo, não é? Então, às vezes, o valor que você vai ter de desconto é um valor que é bem interessante. Às vezes você tem um desconto em um produto que vai sobrar dinheiro que você pode até comprar um outro produto caso precise. Número 3. O não pagamento do valor total da fatura do cartão de crédito pode ocasionar uma grande dívida, uma vez que na taxa de juros nesse caso costuma ser alta. Na verdade, a taxa de juros do cartão de crédito ela é a mais alta taxa de juros que nós temos hoje praticada no mercado, né? No mercado regular, né? Nas instituições bancárias, né? Nas agências de crédito. Então, quando deixa de pagar a fatura do cartão, aquilo que você deixou de pagar vai ter que pagar no outro mês com juros sobre aquele valor. Então, eu deixei de pagar R$100 esse mês, vou pagar só no próximo. Quando você for pagar no próximo, além daqueles 100 que você ficou devendo, você ainda vai ter um juros sobre ele. E esse juro ele vai ser um juro bem grandinho. Se for um valor de R$100, você vai ter um juro aí dependendo dos seus R$16, por exemplo, né? E imagine um valor aí em cima de R$1.000, de R$2.000, de R$5.000. Tudo isso aí vai virando uma bola de neve, né? 4. Ao pouparmos e utilizarmos aplicações financeiras, costumamos receber juros. Então é aquela fala que foi tida no início, né? Se você pegou algum dinheiro que você não gastou e você guardou na poupança, ou existem outros tipos de investimento, né? A gente tem que também tomar cuidado para não cair no conto do vigário. Tem muita gente aí aparecendo, de tempos em tempos aparece aí alguém dizendo que se você investir uma quantia, você vai receber muito dinheiro por aquela quantia. Então, o cuidado é muito grande, porque normalmente o juro que recebe no banco, na poupança, é algo bem pequeno, centavos, na verdade, por mês. Então, se o banco, que é algo que já tem uma estrutura grande, se lá eles têm capacidade financeira, ou seja, eles trabalham com muito dinheiro, o retorno que eles dão para quem guarda dinheiro naquele banco é pequeno, aí você imagine alguém que diz que vai dobrar o dinheiro que você coloca dentro de 2 meses, 3 meses. Cuidado, às vezes acontece de ter muita gente interessada nisso, onde entra aquela questão da pirâmide, né? Como é essa questão da pirâmide? A pirâmide é: alguém oferece um produto, né, para você, e você compra aquele produto e leva a outras pessoas comprarem também. A questão é o seguinte: quem vendeu primeiro aquele produto, né, ele ganha em cima do que você também vender. E a propaganda dele é que você ganha por aqueles que você colocou no grupo. Então, eu coloquei primeiro você, tudo que você vender eu vou ter uma parte desse dinheiro. E quem você colocar nesse grupo, tudo que o outro vender você terá uma parte desse dinheiro. É chamada pirâmide. No Brasil a gente já teve várias pirâmides como essa. A ideia é muito boa, porém, aqueles que estão acima da pirâmide, aqueles que começaram o negócio, eles recebem dinheiro de todos. Então, normalmente, eles vão recebendo dinheiro de todos e chega ao ponto que não vai entrar mais ninguém. Se não entrar mais ninguém, quem é que vai ficar pagando as despesas? Então, aquele que recebeu muito dinheiro, normalmente ele escapole, né? Vai até para fora do país e deixa a bagaceira aqui para aqueles, né, que colocaram depois, né? Muita gente, inclusive, tem problemas na justiça, né? Ou às vezes assim, confusão com amigos, com parentes que a pessoa colocou nesse tipo de situação também, né? Então, todo cuidado realmente é pouco. Nada de muita facilidade, nada de exagero
certamente é algo que vale a pena. 5. Podemos frequentar um curso universitário em uma instituição particular fazendo um financiamento estudantil. Desses últimos tempos, acho que 2012 para cá, a gente tem o financiamento estudantil, né? O financiamento estudantil é o FIES, né? Que ele é o Fundo do Financiamento Estudantil. Ele é uma oportunidade de financiamento aos estudantes do ensino superior, ou seja, das universidades, né? Ou faculdades, com juros abaixo da praticada pelo mercado. Para se inscrever no FIES, o acadêmico deve ter realizado o Enem e obtido nota igual ou superior a 450 pontos, além de não ter tirado zero na redação. A renda familiar bruta per capita do estudante também precisa ter até 3 salários mínimos. Então, vamos lá. O que é o FIES? O FIES ele é um financiamento, ele é um empréstimo que o estudante, né, e o fiador, alguém que vai se responsabilizar. Se o estudante não pagar, aquele fiador é responsável para pagar. Então, aquele financiamento você paga a sua universidade, o seu curso durante os 4 anos, né? Se for um curso de 5 anos, até os 5 anos, ou 6 anos, paga os 6 anos. E quando você termina o curso, tem uma tolerância para você arrumar um emprego e começar a pagar esse financiamento. É algo que acontece muito nos Estados Unidos, por exemplo. Existe um financiamento, depois que você termina o curso, aí você volta, estiver trabalhando, volta e paga esse curso. Mas se você não estiver trabalhando, aí você vai ser cobrado por isso, corre risco de ser negativado, o seu fiador do mesmo jeito, se não pagar também pode ser negativado, né? É o que a gente chama de sujar o nome, né? Quem pode tomar esse empréstimo já está dizendo, quem fez o Enem, né, tirou pelo menos 450 pontos, não zerou na redação e a quantidade de pessoas que tem na sua casa, juntando o salário de todos, não pode passar de 3 salários, tá? Então tem 2 pessoas aposentadas, então aí já tem 2 salários, né? O salário R$ 1.100. E tem uma terceira que trabalha, então 3.300 reais, né? Se receber um salário mínimo. Então, de 3.300 reais abaixo, se a renda daquela família for aquilo, pode-se tomar o empréstimo. Se for mais de 3.300, não pode tomar um empréstimo, tá? A renda de toda a família, todos que moram naquela casa. Muito bem, então vamos para o que a gente tem que tratar hoje mesmo, porcentagem, né? Provavelmente você já estudou em anos anteriores assuntos envolvendo porcentagem. Lê informação a seguir. Segundo o Comitê Gestor de Internet no Brasil, entre outubro de 2014 e março de 2015, 50 em cada 100 domicílios brasileiros possuíam um computador. Tá? Então, isso lá em 2014, 2015. Hoje a gente sabe que o valor deve ser bem maior que isso, né? A relação de 50 em cada 100, então bora lá, 50 domicílios possuem computador. Quantos domicílios ao todo foram pesquisados? 100. Então, a gente está dizendo aqui que é 50 em cada 100. Pode ser representado por uma fração cujo denominador é igual a 100, isto é, 50 sobre 100, ou 50 centésimos, né? Que também pode ser representada na forma decimal ou de porcentagem. Então, aqui é a representação na forma de fração, mas pode também representar esse mesmo valor na forma decimal, que é muito comum, né? Que a gente chama a taxa, ou na forma de porcentagem, que também é uma taxa, mas é a taxa percentual. Tá? Então, 50 sobre 100 na forma de fração. E como que a gente transforma 50 sobre 100 em 0,5? Aí a gente vai ter que fazer uma divisão, né? Então, você vai ter aqui 50 e esse 50 você vai dividir por 100. Só que aqui tem um probleminha, né?
o valor que você vai ter para dividir, que é o 50, ele vale menos do que o 100. Então, o que é que você vai ter que fazer? Vamos acrescentar um zero aqui, ó, no dividendo, né? E acrescenta o zero e uma vírgula aqui no quociente, que é o resultado. Então, agora nós temos 500 para dividir para 100, que vai ser 5. Porque 5 vezes 100 dá 500 e não sobra nada. Ok? Então, 0,5 é o resultado de 50 dividido por 100. Tem outro jeito de fazer? Tem. Bem mais tranquilo também. Toda vez que você for dividir por 10, 100, 1000, você pode simplesmente deslocar uma vírgula. Que vírgula é essa, professor? Bora lá. Se eu estiver escrevendo 50 reais, eu vou fazer 50,00. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na parte direita do número tem uma vírgula. Só que essa vírgula eu só coloco se eu precisar. Nesse caso eu vou precisar, porque eu vou dividir por 100. Então o que é que eu vou fazer com essa vírgula? Eu vou deslocar. Eu vou tirar essa vírgula daqui e, ó, 100 ele possui dois zeros. Então essa vírgula vai caminhar duas casas para o lado esquerdo. Quando você está dividindo, o número não vai ficando menor? Então, a vírgula caminha para o lado esquerdo, deixando esse valor cada vez menor. Então, se ela vem para cá, ela caminhou apenas uma casa. Mas não é o que eu quero que ela caminhe duas casas. Então, eu vou ter que caminhar mais uma aqui para o lado esquerdo. Então, ela vem para cá. Bom, como a vírgula aqui não pode ficar só, eu complemento colocando um zero. Então, 0,50. 0,50 é a mesma coisa que 0,5. Ok? Então, só relembrando aqui, você pode dividir 50 por 100 desse jeito, só deslocando a vírgula. Ah, é só o 50? Não. Qualquer número dividido por 10, 100, 1000, é só caminhar com a vírgula para o lado esquerdo. Ok? Que também é a mesma coisa que 50%. Tá? Então, a gente já observa 50 por 100. Então, 50%. E esse aqui é o nosso símbolo da porcentagem. Lê-se 50%. Ok? Então, a porcentagem corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Então, é como se você estivesse pegando qualquer coisa e tivesse dividido aquela coisa em 100 pedaços iguais. Então, nem pode ter 101, nem pode ter 99. Você dividiu em 100 partes iguais. Tá? Então, a porcentagem corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Para utilizá-la, utilizamos o símbolo porcentagem. Toda razão x por 100 é denominada taxa percentual. Okay? Toda fração decimal equivalente a ela pode ser escrita na forma de porcentagem. Um exemplo aqui. Em uma sala de aula do segundo ano do ensino médio, há 25 alunos, sendo que desses, 12 são do sexo masculino. Podemos determinar de diferentes maneiras a taxa percentual de alunos do sexo masculino na sala. Então, a gente tem um total de alunos que é 25. E desse total de alunos, a gente separou uma parte deles, que é o público masculino, os alunos do sexo masculino. Desses 25, 12 são do sexo masculino. Então, como 12 em cada 25 são do sexo masculino, nós obtemos a fração 12 sobre 25. Quero chamar a atenção o seguinte: normalmente o todo, nesse caso, a sala tinha ao todo 25 alunos. Então, o todo, a quantidade total de alunos daquela sala eram 25. Então, o todo a gente sempre coloca na parte de baixo da fração. Tá? E a parte de cima é quanto daqueles 25 você está querendo saber alguma coisa a respeito. No caso, eu quero saber os que são do sexo masculino, ou seja, o total de 12 daqueles 25. Escrevendo uma equação equivalente, 12 sobre 25 com um denominador igual a 100. Por que 100? Porque lembra que a porcentagem, o denominador tem que ser 100. Então, a gente tem que fazer uma fração que o denominador
de 100. É claro que aqui ficou tranquilo, né? Porque, ó, se você tem denominador 25, se você pegar 25 e multiplicar por 2, o resultado é 50. Se você multiplicar por 4, o resultado é 100. Então, 4 vezes 25 dá 100. E 100 é o que eu preciso para que seja o denominador da minha fração. É uma fração centesimal, né? Então, o denominador tem que ser 100. Logo, para eu transformar 25 em 100, o que é que eu faço com ele? Multiplico por 4. Só que tem uma condição. Se você multiplicar o denominador por 4, você é obrigado a multiplicar o numerador também por 4. Então, o que você fizer com o denominador, tem que fazer com o numerador. Existem situações que, em vez de multiplicar, você vai precisar dividir, simplificar o de cima e o de baixo. Tá? Nesse caso aqui, o 25 vale menos do que 100. Então, para que a gente chegue ao valor de 100, você tem que multiplicar 4 vezes 25. Se você tivesse 200 no denominador, aí você dividiria o 200 por 2 e ficaria 100. Entenderam? O objetivo é o quê? A parte de baixo, o denominador, ser o número 100. Então, 25 vezes 4 dá 100 e 4 vezes 12 dá 48. 48 sobre 100. 48 sobre 100 é a mesma coisa que 48%. Então, da fração com o denominador 100, a gente já pode escrever direto nossa fração, né? Nossa taxa percentual, que nesse caso, 48% dos alunos são do sexo masculino, ou seja, menos da metade. Utilizando na forma decimal, a gente vai pegar o 12 dividido por 25. Tá? Nesse caso, não dá para deslocar a vírgula, como a gente fez, né? Porque aqui a gente tem o quê? A gente não tem um denominador 10 ou múltiplo dele. Então, vai ser aquele lado. Você vai ter que pegar o 12 e fazer a continha. Dividido por 25. Só que tem um detalhe, né? 12 dividido por 25. Você vai precisar o quê? Acrescentar um zero aqui, um zero e uma vírgula. Por quê? Porque 12 vale menos que 25. Agora, 120 pode ser dividido. Então, vai ser 4. 4 vezes 25, a gente já sabe que 4 vezes 25 é 100, não é isso? 100. Então, 4 vezes 25 dá 100. 100 para 120, a gente vai ter 20, né? Sobra de 20, ok? Como 20 não dá para dividir para 25, eu vou acrescentar outro zero aqui, ok? Então, vai ficar 8, porque 8 vezes 25, 4 vezes 25 não dá 100, então 8 vezes 25 dá 200, dá 200, nada. Então, ficou 0,48, olha aqui, 0,48. Para transformar nenhuma fração centesimal também é muito fácil. Lembra que quando a gente queria pegar a fração e transformar em número decimal, a gente dividiu e caminhou a vírgula para a esquerda? Se agora você está com o número decimal e quiser voltar para a fração, a sua vírgula caminha 2 casas à direita. Como assim? Aqui você tinha 0,48 e você quer uma fração que o denominador seja 100. Então, 100 tem 2 zeros, essa vírgula vai caminhar 2 casas para a direita. Então, essa vírgula sai daqui, vem para cá uma casa, vem para cá 2 casas. Logo, vai ficar 48 sobre 1. E quantas casas foi que a vírgula teve que deslocar? 1, 2. Então, 1 zero, 2 zeros. 48 sobre 100. 48 sobre 100 a gente sabe. É a mesma coisa que 48%, né? Utilizando regra de 3 também é bem tranquilo. A gente já tem a primeira fração, a gente já sabe que são 12 alunos são do sexo masculino e o total de 25 alunos que tem naquela sala. O que é que você precisa saber? Quanto que é a porcentagem desses 12 alunos. Como que a gente vai fazer? Representar como X a porcentagem daqueles 12 alunos que eu não sei. E o total de alunos eu represento por 100%.
Então, vai ficar 12 sobre 25 igual a x sobre 100. Para multiplicar isso aqui, a gente já sabe, multiplica cruzado, não é? Então, a gente vai fazer 25 vezes x e 12 vezes 100. 25 vezes x dá 25x e 12 vezes 100, é só fazer 12 vezes 1, 12. E acrescentar quantos zeros você tem aqui. 1 zero, 2 zeros. Então, 25x vai ser igual a 1.200. Muito bem. Como precisamos do valor de x, então 25 está multiplicando x, vai ter que passar a dividir. Então, x será 1.200 dividido por 25. O seu x vale 48. Ok? Então, 48%. Do mesmo jeito que a gente já descobriu, ou seja, várias maneiras de encontrar a taxa percentual. Segundo exemplo, o tanque de combustível de um carro que tem capacidade para 45 litros estava cheio. Desse total, foram consumidos 18 litros. Opa, muito importante. Temos aí a capacidade total, ou seja, quantos litros nós temos que você consegue colocar no tanque do carro. Então, consegue colocar 45 litros no total. E você gastou, consumiu, viajou e terminou consumindo 48 desses, 18 litros desse total de 45. A gente já sabe que a quantidade total, o valor total, né, dos litros, que é o 45, ele vai ser o nosso denominador. E quantos desses 45 foram gastos? 18 vai ser o numerador. Ou seja, 45 vai para baixo na parte da fração e 18 vai para cima. Tá? Então, 18, 45 avos. 18, 45 avos. A gente pode simplesmente dividir. 18 dividido por 45 vai dar 0,4. Então, 0,4, só transformar agora em fração centesimal. Como é isso? Vai deslocar vírgula, duas casas para a direita. Então, uma casa, duas casas. Ficou 40. Dividido por quanto? 1. E quantas casas a vírgula andou? Andou duas casas. Então, 40 sobre 100. 40 sobre 100 é a mesma coisa de 40%, não é isso? Exemplo 3. José irá pagar a taxa de condomínio do prédio onde mora, que nesse mês é de R$512, antes do vencimento, obtendo um desconto de 8% sobre esse valor. Ou seja, se pagar antes da data, ele tem um desconto. De quanto? De 8%. Podemos calcular o valor do condomínio que José irá pagar da seguinte maneira. Bom, calculamos inicialmente quantos reais correspondem 8% do valor do condomínio. Então, quero saber quanto é 8% do valor do condomínio. Quanto é o valor do condomínio? 512. Então, quero saber quanto é 8% de 512. E agora chegou a hora da gente trocar palavras e símbolos por linguagem matemática, né? Então, em vez de, a gente tira a palavrinha de e coloca o pontinho de vezes. Então, ó, mais uma coisa muito importante. 8% de 512. Então, esse de sai e no lugar dele entra o sinal de vezes. É como se eu estivesse fazendo 8% vezes 512. Esse de significa vezes. E 8% a gente já sabe, é a mesma coisa que 8 sobre 100. Acontece, pessoal, que quando você for calcular, na hora de multiplicar, né, uma porcentagem para saber quanto equivale daquele número, a gente sempre vai ter que transformar a porcentagem, primeiro transforma em fração, e depois essa fração tem que ser transformada em número decimal. Então, anotem aí que isso é muito importante. Só pode multiplicar, se você quiser saber quanto é tantos por cento de determinado valor, você só pode fazer essa multiplicação se você estiver multiplicando pelo número, nesse caso 512,
o número, essa porcentagem na forma decimal. E como é 8% na forma decimal? É 0,08. Então, tanto faz 8%, 8 dividido por 100 ou 0,08. Eles representam a mesma informação. Então, 0,08 vezes 512. Então, 8% de 512 é 40,96, ou seja, R$ 40,96 será o desconto de 8% na prestação de 512. Então, 512, se você tiver um desconto de 8%, significa que você vai ter um desconto de R$ 40,96. Não precisa pagar o 512 todo. Você vai pagar menos do que 512. Menos quanto? Menos 496. Subtraímos, né? Então, 512 era o valor que era para você pagar, mas como vai pagar antes, ganhou um desconto. E quanto foi esse desconto? 8%. Ah, mas 8% de 512 eu já sei quanto vale. 8% de 512 é R$ 40,96. Então, 512 menos R$ 40,96. Em vez de pagar 512, o condomínio vai custar R$ 471,04, ou seja, menos de que 512, né? Então, esse aqui é o valor do condomínio. Outra maneira de obter a taxa do condomínio, desconto, né, de 512 com... O que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer, ó, 512 equivale a 100%, tá bom? Então, 100% é o quê? É o valor do condomínio integral. Então, o valor do condomínio é quanto? 512. Então, 512 equivale ao total do valor do condomínio, que é 100%. Com o desconto, o valor passou a ser 92%. Por quê? Porque se o valor todo era 100% e você vai ter um desconto de 8%, se antes era 100% menos 8%, você vai ter que pagar realmente 92% daquele valor 512 e não mais os 100%. Então vai pagar menos, né? Então aí você vai fazer agora 92% de 512. 92% a gente já sabe, é 92 dividido por 100. O de sai, no lugar entra o sinal de vezes e vai multiplicar 92 vezes 512 e depois o resultado divide por 100. Ou a gente já pode calcular a taxa dele, ó. 92 dividido por 100 é o quê? A vírgula está aqui, ó, vou falar da vírgula de novo. A vírgula está aqui, ó, ao lado do 92. Como eu vou dividir por 100, essa vírgula vai caminhar 2 casas para a direita. Então a gente vai ficar com 0 para a esquerda, melhor dizendo. Vai ficar 0,92. Vezes quanto? Vezes o valor todo do condomínio, que é 512. Bom, 0,92, que é o que você tem que pagar realmente, de 512 é 471,04. Ou seja, já veio dizer direto quanto você vai ter que pagar, sem precisar depois ter que subtrair, como a gente fez. Portanto, o valor da taxa de condomínio com desconto é R$ 471,04. Quarto exemplo. Fernanda pagou R$ 375 em uma prestação do financiamento de sua motocicleta, o que corresponde a 12% do seu salário. Podemos calcular o valor do salário de Fernando da seguinte maneira. Lembre que aqui, ó, observe que aqui não foi dito quanto Fernanda recebe, quanto é o salário dela. Se a gente ainda não sabe, vamos tratar como S, até que a gente descubra o valor desse S, que será o seu salário, não é? Então a gente sabe que ela paga essa prestação, e essa prestação equivale a 12% de quem? 12% de S, 12% do seu salário. Então 12% de S é 12 sobre 100, tá? 12 sobre 100 vezes S igual a 375, que é a prestação
que ela paga no financiamento, ok? Como que a gente pode fazer isso aqui? A gente vai fazer assim, ó, 12 vezes S, 12S. Esse 100 está na parte de baixo, ele passa a multiplicar a parte de cima. Que parte de cima, professor? Então, é como se aqui também fosse uma fração, ó, para ficar mais fácil. A gente vai ficar 12 vezes S, 12S. 12S vezes 1, continua 12S. E agora vamos multiplicar cruzado aqui de novo. 100 vezes 375. 100 vezes 375 vai dar 37.500. Ok? Porque é só pegar o quê? 375 e botar 2 zeros. Está aqui. O que eu preciso é do valor de S. Então, ele tem que estar isolado, tem que estar só. Então, esse 12 vezes S, o 12 passa para o outro lado. Como era 12 vezes, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, S vai ser 37.500 dividido por 12. 37 dividido por 12, o salário dela vai ser 3.125. Então, o salário de Fernanda é R$3.125, ok? Nosso quinto exemplo. Certo eletrodoméstico teve um reajuste de 3%, passando a custar R$590. Podemos calcular o valor desse eletrodoméstico antes do reajuste da seguinte maneira. Então, vamos chamar de X o preço do eletrodoméstico antes do reajuste, tá? Esse preço era 100% do valor de X. Por quê? Porque antes de reajustar, era vendido por aquele preço. Então, era o preço total do produto. Quando ele sofreu um reajuste, significa que ele ficou mais caro. Então, ele ficou mais caro quanto? 3%. Então, ele não vai pagar mais somente os 100%, que antes era o preço normal. Ele vai pagar mais 3%, porque ficou mais caro o produto. Então, ou seja, vai pagar 103% de X. Tá? Então, como aquele mesmo produto ficou mais caro, lembrando que hoje a gente tem, tudo está ficando cada vez mais caro, né? Desde o alimento ao combustível, não? Então, tudo isso está sempre aumentando a porcentagem. Então, é bom a gente se inteirar disso para saber até quanto que a gente está pagando de juros de um dia para outro, de um mês para outro, né, em determinados produtos. Então, 103% de X. Assim, 103% de X equivale a 590. Que a gente já disse, ó, o novo preço dele, depois que ele ficou mais caro, ele passou a custar 590, depois que foi reajustado, né? Então, 103 vezes X e 100 vezes 590. Então, a gente vai fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada, né? 103x vezes 1, 103x. 103x igual a 100 vezes 590. Então, é só fazer o 590 e acrescentar 2 zeros a ele. Ou seja, nós temos aqui 59.000. Como o 103 está multiplicando o X, passa a dividir o 59.000. Então, 59.000 dividido por 103 vai dar aproximadamente R$572,82, que era o preço antes de aumentar. Então, veja, 3% não é nada. Veja que de 572 passar para 590, teve um bom reajuste, sim, né? Um pouco menos de R$18, mas olha, tá vendo? A gente sempre tem que pagar alguma coisa a mais quando a coisa reajusta. Portanto, o preço do eletrodoméstico antes do reajuste era aproximadamente R$572,82. Temos aqui agora duas atividades resolvidas, para eu deixar a atividade para que vocês desenrolem só, tá bom? Então, nós temos o R1. A mensalidade de um curso de inglês no mês de setembro era de R$360. Tá? No mês seguinte, o valor da mensalidade sofreu um acréscimo de 9%. Qual o valor da mensalidade após o acréscimo? Então, ela
hoje custava 360 e sofreu um acréscimo, ou seja, ficou mais caro no mês seguinte, 9%. Então, podemos calcular a mensalidade após o acréscimo de duas maneiras. Vamos ver quais são essas duas. A primeira, calcular o valor correspondente a 9% da mensalidade antes do acréscimo. E em seguida, adicionarmos o valor obtido ao da mensalidade de setembro. O que é isso? Você sabe que a mensalidade era 360. Se vai aumentar 9%, vai aumentar 9% de quem? De 360. Então, primeira coisa é descobrir quanto é em dinheiro 9% de 360. Depois você descobrir quanto equivale em dinheiro, é exatamente esse valor em real que você vai ter que pagar mais. Ou seja, vai pegar 360 mais esse que foi o acréscimo. Ok? Então vamos lá calcular. 9% de 360, a gente já sabe, né? 9%, a gente primeiro transforma em uma fração. O de sai, entra o sinalzinho de vezes. Então vai ser 9 sobre 100 vezes 360. A gente já sabe aqui que 9 dividido por 100, você vai deslocar a vírgula para a esquerda, você vai dividir 9 dividido para 100. Então vai ficar um número menor. Então a vírgula caminha para a esquerda. Quantas casas? 2. Então a vírgula estava aqui ao lado do 9, vem para cá uma casa, vem para cá duas casas. Por isso que ficou 0,09 vezes 360. Feito essa multiplicação, a gente vai achar R$ 32,04. Ou seja, você vai ter que pagar mais na mensalidade, R$ 32,40, melhor dizendo. Então, se a prestação, se a mensalidade já era 360, você vai ter que pagar R$ 32,40 a mais. Então, 360 mais R$ 32,40, que vai dar R$ 392,40, que será o valor da prestação após o reajuste. A segunda maneira, considere o valor da mensalidade com sem acréscimo de 100%. Então, bora nós. Você pagava antes o valor de 360. Então, esse 360 ele é o 100% do valor que você pagava. Como você vai ter que pagar mais do que 360, mais quanto? Mais 9%. Então, 100% já era o valor que você pagava, que era o 360, e você ainda vai ter que pagar mais 9%. Então, 100% mais 9 vai dar 109%. Agora, a gente vai fazer quanto é 109% de 360, que a gente já vai encontrar o valor que realmente será a nova mensalidade. 109% é 109 sobre 100, 109 dividido por 100 é 1,09, o de sai, entra o sinal de vezes. 109, ou melhor, 1,09 vezes 360 vai dar 392,40, ou seja, o valor que você vai ter que pagar nessa mensalidade após o acréscimo. Ok? Teve mais uma questão aqui, mais um exemplo para a gente finalizar essa parte da atividade respondida e vamos lá para a atividade para vocês desenvolverem. Então, R2. Márcia paga mensalmente uma prestação correspondente a 5% do seu salário. Em certo mês, a prestação teve um desconto de 4%. E o salário de Márcia, um acréscimo de 8%. Então, bora nós. A gente teve aqui 3 porcentagens. Vamos ver o que é que significa cada uma delas, tá? Então, Márcia paga mensalmente uma prestação que corresponde a 5% do seu salário. Então, todo mês ela paga uma prestação que é 5% do que ela ganha. Em certo mês, a prestação teve um desconto. Então, quem teve um desconto? Essa prestação, que era 5% do salário dela. Então, ficou mais barato aquela prestação, teve um desconto. Pode ser que ela tenha pago antes da data, né? Então, teve um desconto de 4%. E o salário de Márcia, um acréscimo de 8%. Então, bora lá. A prestação ficou mais barata, 4%, e o salário dela aumentou 8% nesse mês. A qual porcentagem do salário corresponde à prestação? Então, essa aqui é um pouco mais complexa, mas a gente vai conseguir desenrolar. Primeira coisa é a gente chamar de P0 e S0 os valores
que tinham da prestação antes do desconto. Então aqui, ó, a prestação antes do desconto é PO, é P0, e o salário antes do acréscimo, que o salário foi aumentado naquele mês, deve ter feito uma hora extra, alguma coisa assim, e o salário dela inicial, né, é o S0. Então vamos lá. Antes de aumentar o preço antes de ter o desconto da prestação, ela pagava P0. Antes do salário dela ter um aumento, aumentou um pouquinho, ela recebia S0. P0 corresponde a 5% de S0. Por quê? Porque lembra que a prestação equivale a 5% do salário dela, não é? Então, PO, que é a prestação inicial, vai ser 5% do salário. Bom, como a gente está querendo saber, ó, qual é a relação que existe entre a prestação e o salário, a gente não vai precisar isolar. A gente vai deixar o que tiver letra deixa de um lado e o que tiver número deixa do outro. Que eu preciso é só dessa relaçãozinha aqui. O valor da prestação e o valor sobre o valor do salário. Tudo bem. Mas como foi que esse S0 veio parar aqui? É bem tranquilo, ó. Aqui a gente fez o seguinte, deixa eu botar aqui para a gente fazer o passo a passo. Você sabe que ó, esse 5 multiplica o S0 e aqui abaixo tem o número 1. Porque ó, multiplicação de fração é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então vai ficar P0 igual 5 vezes SO, vai ficar 5 SO, o S0, né? Sobre 100 vezes 1, 100. Tá? Se eu pegar e deixar para tirar esse SO daqui, o que é que eu posso fazer? Aqui embaixo tem um número 1. Eu posso pegar esse SO, esse S0 e multiplicar por esse 1. Então, quando eu multiplicar, vai ficar P0 sobre S0 vezes 1, S0. Ok? E do outro lado ficou quem? O 5 sobre o 100. Pronto. Que foi isso que nós temos aqui, ó. PO, P0 sobre S0 igual a 5 sobre 100. Deixa eu apagar aqui e vamos aqui continuar o raciocínio. Em vez de pagar, foi riscar. Pronto, pronto, agora sim. Vamos lá. Seja P e S. Ó, a gente estava falando P0 e S0. Isso aqui era o quê? Prestação antes de ter um desconto, salário antes de ter um acréscimo. P e S agora vai ser a prestação já depois que teve o desconto e o salário depois que teve o acréscimo, não é? Então a prestação diminuiu 4% e o salário aumentou 8%. Então bora lá. Se a prestação diminuiu 4%, então não vai ter que pagar mais 100%, né? De 100% vai diminuir 4%, então só vai pagar 96%. Então a prestação final vai ser 96% da prestação inicial. Então 96 sobre 100 de PO. Mesma coisa a gente vai fazer com o salário. Já o salário ela não vai receber 100%, ou seja, aquele mesmo valor completo do outro mês. Ela vai receber um pouco a mais. Quanto a mais? 8%. Então, em vez de receber 100%, ela vai receber 100 mais 8. Ela vai receber 108%. Né? Então, o salário naquele mês específico vai ser 108% do que ela recebia antes do S0. Desse modo, a razão entre o valor da prestação e do salário é... Então, prestação. Quanto é a prestação? 96 sobre 100 vezes PO. É a prestação atual essa, né? Então, 96 sobre 100 vezes a prestação anterior. E o S? 108 sobre 100 vezes o salário que ela tinha anterior. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Divisão de fração. A primeira fração fica do mesmo jeito, 96 sobre 100 vezes o inverso da segunda. Então, ó, vou fazer aqui para a gente compreender como é que trabalhou com isso aqui, ó. 96 sobre 100, ok?
é a primeira fração. Observe que é essa aqui, ó. A gente agora vai multiplicar, ó, vai dividir a fração de cima pela de baixo. Como é que a gente faz divisão de fração? Repete a primeira fração e inverte, multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? 108 sobre 100. Então, o 100 vai para cima, o 108 vem para baixo, que agora a gente vai multiplicar. Só lembrando que, se você tem um 100 em cima, um 100 embaixo, você simplifica, né? E vai sobrar o quê? 96 em cima, 108 embaixo. Foi isso que aconteceu aqui. Vezes P0 dividido por S0. Então, PS vai ser igual. Lembrando que, ó, esse P0 e S0 a gente tinha lá no comecinho, ó. P0 sobre S0. A gente já viu que é quanto? 5 sobre 100. Então, eu vou tirar P0 e S0 e vou colocar 5 sobre 100. E aqui a gente vai multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Depois que multiplicar e simplificar, que é o que? Dividir o de cima e o de baixo, a gente vai encontrar 2 sobre 45. Tá? Então, a prestação atual sobre o salário equivale a 2 sobre 45. Como é que a gente faz para transformar isso em número decimal? Dividir, né? Então, 2 dividido por 45 vai dar 0,0444, ou seja, uma dízima periódica, um número que se repete sempre o 4, mas nunca termina a divisão. Tá? Então, a dízima periódica vai ser 4,44%. Ou a gente poderia escrever assim também, ó, 4,4 com um tracinho em cima desse 4 aqui. Tá? Porque ele vai continuar a se repetir. Tá? Então, pode ser escrito 4,44, essa reticência é a porcentagem, ou 4,4 com tracinho em cima, por cento. Tá? Então, esse aqui, a relação que existe entre a prestação e o salário naquele mês vai ser 4,4%. Ok? E está aqui a atividade que eu vou precisar que vocês façam para mim. É uma atividade de 5 questões, né? Nós temos aqui essa questão número 1, número 2, número 4, 5 e, para terminar, essa questãozinha aqui, número 19. Ok? Então, encerramos por aqui o nosso vídeo e estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço e tudo de bom.